Quem nunca se sentiu um pouco à deriva nesse mundo moderno, né? Pois é, mas acredite se quiser, alguns textos com milhares de anos podem ter umas pistas bem interessantes que a gente procura, sobre propósito, sobre estabilidade. Vamos dar uma olhada nisso? Sabe aquela sensação de que a gente está só andando em círculos, dia após dia, a mesma coisa? Parece um sentimento bem atual, mas essa busca por um sentido nisso tudo, nossa, ela é antiga, muito antiga. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. É uma frase de impacto, né? Ela vem do livro de Eclesiastes e resume perfeitamente essa sensação de que, no fim das contas, muito do que a gente faz parece fútil, sem sentido. Pensa só, as gerações passam, o sol nasce e se põe, o vento sopra, a natureza segue o seu curso meio que indiferente. Isso pode fazer a gente se sentir pequeno, insignificante. Se tudo é um grande ciclo, qual que é o nosso papel nisso tudo afinal? Ok? Então, como é que se lida com isso? A primeira grande ideia que esses textos nos dão é bem surpreendente. Em vez de lutar contra o ciclo, e se a gente aprendesse a dançar conforme a música? Vamos ver o que isso quer dizer. A sacada aqui é que para tudo na vida existe um momento certo, uma estação própria. Então, em vez de se frustrar com o que não dá para controlar, a sabedoria estaria em reconhecer e aceitar a beleza de cada fase. Existe um tempo de nascer e um tempo de morrer. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para ficar em silêncio e um tempo para falar. Beleza. Aceitar os ritmos da vida é uma coisa. Mas e quando o tempo de chorar parece que nunca acaba? E se a dor é constante? Será que existe algum propósito no meio do sofrimento? É isso que a gente vai explorar agora. Pois é, essa é uma pergunta pesada, mas que precisa ser feita. Quando o sofrimento parece não ter fim, essa ideia de estações pode soar um pouco vazia, né? Olha só, o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, ele não fala de sofrimento de um jeito abstrato, sabe? Ele lista coisas bem concretas: açoites, prisões, tumultos, noites em claro, fome, dificuldades reais, brutais mesmo. E é exatamente aqui que a perspectiva muda de figura. A verdadeira força não estaria em evitar as dificuldades, mas sim em suportá-las com um propósito maior, uma convicção que não se abala. Como assim? Entristecidos, mas sempre alegres. Parece até um paradoxo, né? Mas a ideia aqui é que a alegria não depende das circunstâncias de fora, mas de algo bem mais profundo. Não ter nada e ainda assim possuir tudo. É aquela noção de que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas na nossa perspectiva, no nosso propósito de vida. Como morrendo e eis que vivemos. Uau! Essa é talvez a expressão máxima de resiliência, encontrar vida bem no meio da morte, esperança no meio do desespero. Mas e quando não é só a nossa vida pessoal que está um caos, mas o mundo inteiro? Quando as próprias bases da realidade parecem tremer? Onde é que a gente encontra um refúgio numa tempestade dessas? Imagina só essa imagem, ainda que a terra se mude e que os montes se transportem para o meio dos mares. É uma imagem de caos absoluto. E aí, bem no meio desse cenário caótico, surge uma declaração de confiança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A ideia central é essa. Quando tudo ao nosso redor é instável, a gente precisa de uma âncora que seja externa, algo inabalável onde a gente possa se segurar. E como encontrar essa certeza? A instrução é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Aquietai-vos e sabei. Então tá, o que a gente tira de lição dessa viagem pela sabedoria antiga? Como a gente pode unir todas essas ideias? O que a gente tem aqui é um verdadeiro kit de ferramentas antigo para resiliência. Primeiro, reconhecer e abraçar os ritmos da vida. Depois, encontrar um propósito que nos sustente na dor. E por fim, ter uma âncora firme quando todo o resto falhar. No final das contas, tudo parece se resumir a uma escolha: o caminho da sabedoria que leva à resiliência e ao propósito, ou o caminho da insensatez que nos deixa à deriva no meio da tempestade. Esses textos antigos ofereceram as suas âncoras, e elas resistiram ao teste do tempo. A grande questão que fica no ar é: qual é a nossa?